Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu me chamo Eduardo e no vídeo de hoje estarei comentando sobre uma animação que é simplesmente a minha animação predileta do Estúdio Ghibli. E olha que quando falamos de Estúdio Ghibli, há muitas animações boas e há muitas animações que eu gosto, como Viagem de Chihiro, Castelo Animado, Meu Amigo Totoro, dentre outras animações que são populares em todo o mundo. Mas o vídeo de hoje estarei falando sobre a animação O Conto da Princesa Kaguya. O Conto da Princesa Kaguya é um filme japonês de animação. Ele possui em seu gênero drama e fantasia. Ele foi lançado no ano de 2013. O seu roteiro foi escrito por Isao Takahata e Riko Sakaguchi. O filme é baseado em uma clássica fábula japonesa chamada O Cortador de Bambu. O Conto da Princesa Kaguya também é considerado o filme mais caro a ser produzido no Estúdio Ghibli. Ele teve um valor estimado de por volta de 5 bilhões de ienes e teve duração de 8 anos para ser produzido. O desenho dessa animação foi inteiramente desenhado à mão, que favorecia um estilo mais voltado para o impressionismo e também as clássicas obras japonesas, fazendo com que o Conto da Princesa Kaguya se diferenciasse das outras animações do Estúdio Ghibli. E realmente eu lembro que quando eu assisti esse filme, eu achei puramente diferente a narrativa do filme, a estética dos cenários, a estética dos personagens, a trilha sonora. E também, após assistir o filme e concluí-lo, eu percebi que até a intensidade da mensagem que o filme transmite é muito diferente, é muito madura. Não que outros filmes do Estúdio Ghibli não tenha mensagens maduras. Pelo contrário, há filmes ótimos e, como sabemos, sempre o Estúdio Ghibli tenta explorar mensagens que façam o seu público refletir. Mas o Conto da Princesa Kaguya, ele acabou me impressionando muito por ter uma mensagem que é necessário que você pare, que você preste atenção nos detalhes do início do filme até o fim. O filme entrega cenários delicados como se fossem pintados em pinturas de aquarela. Entretanto, a estética dos personagens se assemelha muito ao giz de cera, e eu achei isso fantástico, diferente. Enfim, eu acho que eu nunca assisti uma animação com a estética que tem o Conto da Princesa Kaguya. A trilha sonora também é um fator chave para que a trama em si funcione, trazendo melodias tradicionais para complementar a energia da trama. O filme ele foi lançado no dia 23 de novembro de 2013 e no Japão ele foi o longa-metragem que teve maior bilheteria durante os 2 primeiros dias. Porém, no Ocidente, essa animação já não teve uma recepção tão boa, acabou não vendendo tanto no quesito bilheteria, mas isso não tornou-se um fator com que fizesse com que o filme fosse avaliado negativamente pela crítica. Pelo contrário, O Conto da Princesa Kaguya é um filme que tem uma avaliação muito positiva da crítica, que elogiou a simplicidade da história e principalmente a estética da animação, que foi produzida inteiramente em 2D. O Conto da Princesa Kaguya, ele recebeu 25 indicações e teve 7 vitórias de diversas premiações, inclusive um Oscar de melhor filme de animação. Ele foi o primeiro trabalho de Isao Takahata a ser indicado e vencer um Oscar. O que é mais interessante é porque o Isao Takahata, ele já comentou que quando era criança ele leu o Conto do Cortador de Bambu e ele simplesmente não gostou muito da protagonista. Ele não conseguia entender o porquê da protagonista tinha todo aquele teor enigmático em volta dela, fazendo com que ele não sentisse nenhum tipo de empatia por ela. Porém,
Porém, foi anos depois, quando ele fez uma releitura desse conto, que ele acabou entendendo a real moral da história e se apaixonou por esse conto. E foi assim que anos depois saiu a notícia que o estúdio Ghibli estava produzindo uma animação baseada no conto do Cortador de Bambu. Mas você que ainda não assistiu, provavelmente deve estar se perguntando aí sobre o que se trata essa animação. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o que se trata o conto da Princesa Kaguya, certo? Então, a história se inicia quando, em mais um dia de trabalho, o cortador de bambu estava lá trabalhando, cortando bambu para levar para casa. Ele morava na montanha junto com a sua esposa e ele percebe que em um dos bambus uma luz diferente acaba de surgir. Esse homem, ele se aproxima para saber o que é que está acontecendo ali, muito curioso, muito típico do olhar do homem mesmo. Quando eu digo homem, em geral, homem como ser humano, dependente de gênero, certo? Enfim, aquele olhar curioso de querer saber o que é que está acontecendo. Ele vai lá, se aproxima desse bambu e ele vê que dele acaba de sair uma pequena garota. Inicialmente, a princesa, ela surge em um formato muito pequenino, como se fosse, sei lá, uma bonequinha mesmo, porém, com feições adultas. Ela sorri para esse homem, ele fica observando ela, ele logo acha que aquilo que está acontecendo é um milagre dos céus, que ele foi agraciado por uma grande graça, e ele resolve levar essa princesa para casa. Chegando lá, ele mostra a pequenina para sua esposa, e assim que a esposa dele coloca ela em suas mãos, a princesa, ela deixa aquela feição pequenina e se transforma em um bebê. Logo, eles acreditam que aquilo que ocorreu foi um milagre, pois eles eram um casal, assim, pela aparência que a gente vê na animação, que não é um casal de jovens, então eles não eram tão jovens assim e também não tinham filhos. E assim, aquele bebê que surgiu do nada provavelmente era um milagre, era um bom presságio, e eles resolvem criar esse bebê. Os primeiros minutos do filme são simplesmente lindos, gente. A animação em si é muito bonita, mas eu gosto muito do início, que vai nos mostrar as primeiras interações entre esse casal e a pequena princesa Bambu, que é assim que inicialmente eles chamam ela, Princesa Bambu. Logo eles percebem que ela rapidamente vai envelhecendo, da mesma forma que misteriosamente ela, de uma miniatura, de uma mulher feita, uma mulher já adulta, se transformou em uma bebê, ela vai crescendo. Logo a gente vê os primeiros passos, as primeiras palavras que a menina fala, os primeiros amigos que ela conhece, que são crianças que moram ali em volta da montanha. E ali a gente tem um contato com as interações da pequena Bambu com a infância humana. E a animação consegue trazer isso de uma forma genuína, porque ela se diverte brincando com seus amigos, ela se diverte com a simplicidade do campo. Ela é uma criança realizada, uma criança feliz. A gente vê que dentre toda aquela simplicidade do cenário, a Princesa Bambu, ela está se divertindo, ela está sendo humana, e isso é fantástico. Porém, à medida que ela vai amadurecendo e crescendo, de uma bebê, ela passa a andar, e logo ela vira uma criança, e depois uma pré-adolescente. Aos poucos, o cortador de bambu acaba achando novos tesouros no bambuzal. Eu acho que o termo deve ser bambuzal. Se tiver errado, comentem aí embaixo o termo certo. Enfim, em outros bambus, ele acha novos tesouros. Tesouros como seda, muita seda. Do nada ele corta um bambu lá e começa a jorrar sedas dos tecidos mais finos. Enfim, roupas belíssimas que ele entende que são roupas que devem ser utilizadas na pequena Bambu. Além dos tecidos nobres, ele também acha pepitas de ouro, e logo a ambição
admiração do cortador de bambu vai aflorando, vai nascendo no coração dele. Ele passa a achar que aquele lugar onde eles vivem, que é o campo, nas montanhas, uma vida simples, é um lugar inapropriado para alguém como a pequena bambu, que para ele é um ser divino. É inapropriado que ela viva ali, porque se ela veio misteriosamente como um milagre, e esse milagre acabou se perpetuando, né, porque ele acabou a receber riquezas misteriosamente, como ouro, tecido nobre, ele passou a achar que na verdade ele, a sua família em si, precisava se mudar para a capital, que é onde existia a nobreza, as pessoas ricas, a burguesia. Então ele passa a acreditar que ele nasceu para cuidar daquela princesa, que era um milagre, e ele precisava fazer com que ela realmente fosse uma princesa para o mundo. E é dessa maneira que ele separa a pequena bambu dos seus amigos, que ela tinha muito carinho, ela amava passar aqueles momentos de simplicidade, de alegria, viver sua infância, sua inocência com eles. Ela é meio que separada deles no final do primeiro arco da animação e vai viver com seus pais na capital. Chegando na capital, gente, quem não assistiu ainda, haverá alguns spoilers para que eu possa fazer comentários o mais completos possíveis. Então, quem não quiser tomar spoiler, pausa esse vídeo, vai assistir a animação que está disponível na plataforma Netflix e volta depois aqui, certo? Mas já deixa um comentário, já deixa um like aí para dar uma forcinha. Já quem já assistiu, permanece aí no vídeo. Enfim, ela vai para a capital com seus pais e chegando lá, as coisas mudam, porque eles vão morar em uma casa grande de luxo. Nessa casa vai ter muitas empregadas, ela vai ter professores para cuidar da sua educação, inclusive vai haver uma professora de etiqueta chamada Lady Sagami. E essa mulher, ela vai infernizar a vida da pequena bambu, porque ela vai querer a todo custo que ela passe a agir como uma dama da sociedade. Porém, a pequena bambu era apenas uma criança que precisava viver como uma criança, viver a sua inocência, e aquilo é roubado a partir do momento que eles vão morar na capital, porque o pai dela quer que ela se torne uma mulher fina para que a sociedade a veja como uma princesa, como qualquer outra realeza de sangue azul que tem nome, enfim, etc. Inicialmente a gente percebe que a pequena bambu, ela ainda alimenta aquela esperança de voltar a visitar seus amigos, só que o tempo vai passando, nada muda e nunca mais ela volta a visitar a sua antiga casa e os seus amigos de infância. Meio que o seu passado aos poucos vai sendo apagado, e no lugar disso vem apenas as obrigações e a responsabilidade de ser uma mulher fina da sociedade. Chega um momento do filme que a pequena bambu, ela deixa de ser uma criança e fica subentendido que a princesa bambu, ela havia tido a sua primeira menstruação. E o pai dela já fica muito feliz, porque agora ela não era mais uma criança, mas sim uma mulher, e poderia ser mostrada para a sociedade. Pois, sendo mostrada para a sociedade, ela teria pretendentes, e o pai dela queria que ela casasse com ela tivesse os melhores pretendentes para casar com o melhor pretendente possível, para que assim eles se tornassem realmente uma realeza, pessoas de nome. E é o que acontece. O pai dela faz uma grande festa. Ela questiona se ele iria chamar os amigos de sua infância e tudo mais, porém aquilo é ignorado e é feita uma grande festa, onde estranhos, pessoas da cidade, pessoas da capital, vão todas conhecer essa princesa e festejar. Essa festa dura 3 dias. E ela fica simplesmente presa em um quarto, porque a sua imagem, embora ela tenha se tornado uma adulta, a sua imagem é preservada para que aquilo gerasse a curiosidade das pessoas. E gerando a curiosidade,
viria o prestígio junto. Porque quanto mais as pessoas quisessem ver, quisessem saber, né, suas feições, se ela era bonita, se ela era feia, se ela era inteligente ou não, ela seria assunto, e sendo assunto, gerava interesse dos principais nomes. Com o tempo, vai surgindo uma legião de pretendentes, pois sempre que esses homens conseguem ter algum tipo de contato com ela, e quando eu digo contato, são coisas simples, como ouvir sua voz, ouvir ela tocando algum instrumento ou cantando, enfim, sempre que eles conseguem ter esse contato mínimo, eles automaticamente se apaixonam pela imagem enigmática dessa princesa. E assim ela fica conhecida em toda a capital. Para poder se esquivar daqueles pretendentes que seu pai trazia, ela fez as seguintes exigências: que ela se casaria com o primeiro que trouxesse um presente que fosse impossível. E aí que surge também uma legião de rapazes que vão levar presentes que são praticamente impossíveis, como um ramo de joias, que é um vigarista que ele manda fazer uma árvore de joias e leva, e depois eles acabam descobrindo. Vai ter um que vai para os mares procurar a joia de um dragão para poder presentear. Enfim, vai acontecer de muitos caras irem cortejá-la e ela sempre colocar uma pedra, um obstáculo, para que eles provassem que realmente eles eram dignos de serem um futuro marido. Mas a verdade é que ninguém realmente amava a Kaguya. Eles, na verdade, tinham curiosidade, e toda aquela curiosidade faziam com que ela se tornasse uma figura muito prestigiosa. Então, quem conseguisse cortejar e casar com a Kaguya seria um grande vitorioso, pois ele teria uma grande riqueza, que seria a princesa. À medida que a trama vai evoluindo mais e mais, esses pedidos de casamento vão aumentando a frequência, ela vai ficando cada vez mais presa, porque ela não pode mais sair de casa, porque se ela sair, ela vai ser assediada, porque tem muitos homens na porta esperando conseguir ter algum contato com ela. Então ela meio que fica presa em casa. Dentro de casa tem essa tal dessa Lady Sagami, que toda hora quer ditar regras, como regras de estética, deixar os dentes pretos, tirar a sobrancelha, e à medida que ela está fazendo esses procedimentos, também ela não pode chorar, pois uma princesa não pode expor seus sentimentos, enfim, uma série de coisas. Então meio que ela não podia sair para respirar um pouco, nem podia também ter paz dentro de casa, porque em casa ela era oprimida pela cuidadora, ela era oprimida pelo pai. A única personagem ali que eu percebi que entendia ela realmente e que sentia o que ela estava sentindo era a mãe, porque ela era uma pessoa extremamente simples, que seguia sempre o seu esposo, né? Ela foi para a capital junto com a Kaguya e o seu esposo, mas ela não concordava com aquela situação. Ela sentia falta da sua vida simples no campo, e ela sempre tentava de alguma forma confortar a sua filha, embora o seu esposo sempre tivesse exigindo que a Kaguya fizesse isso ou aquilo, ou cedesse para alguém, se casasse com alguém. Ele sempre queria mais, ele ficou cego pela ganância. E isso vai fazendo com que a nossa protagonista ela vá murchando, ela vá se entristecendo mais e mais e mais e mais. Até que chega um ponto já próximo do final lá do filme, que vai acontecer dois fatores assim que eu acho que foram cruciais para ela simplesmente dar um basta em toda a tristeza que ela estava sentindo. O primeiro é que um dos rapazes que havia tentado cortejá-la, que ela havia lançado um desafio, que ele conseguisse um ovo de um pássaro e tudo mais, era um ovo que era impossível, esse ovo simplesmente não existia. Esse rapaz, na tentativa de conseguir esse ovo, ele cai de um lugar muito alto e morre. E quando ela recebe essa notícia dessa morte desse rapaz, ela percebe que o ato dela
colocar todas aquelas barreiras, acabou tirando a vida de alguém. Isso foi além do que ela queria, que era simplesmente viver em paz na dela, sem estar sendo cortejada por ninguém, sem precisar agir feito uma dama da sociedade. Enfim, ela só queria paz. Porém, os artifícios que ela usou para ter paz acabou tirando a vida desse rapaz. E ela meio que fica muito triste. E a gente percebe isso, pois toda a coloração do filme, todas as vezes que a Kaguya ela se vê muito triste, se vê desesperada, fica cinza, fica em cores frias. Então ela se vê muito triste com isso. O segundo ponto é que os comentários acabam chegando nos ouvidos de um príncipe totalmente sem noção, que na verdade queria apenas que ela fosse uma de suas concubinas, que a sua felicidade, a felicidade da Kaguya dependia dele e que ele achava que teria que ter ela e pronto. E à medida que ele força ela a ficar com ele, a Kaguya simplesmente se desespera e é aí que tudo dá errado, porque ela meio que se desconecta daquela vida que ela estava vivendo até então e passa a lembrar de todo o seu passado, de onde ela veio e por que ela estava ali. Dias depois, após aparentar muita tristeza, seus pais tentam consolá-la e ela acaba falando que na 15ª lua cheia, eles, os seres da lua, iriam levá-la de volta para a lua, que era o lugar de onde ela havia vindo. E ela se desespera porque ela fala que estava muito triste, estava esgotada, que ela não queria mais aquela vida, mas ao mesmo tempo ela também não queria ir embora. Os pais dela também entram em desespero, porque o pai dela meio que ele se arrepende de tudo. Ele percebe que toda aquela ganância que estava cegando ele, meio que fez com que tudo aquilo acontecesse de ruim e que agora ele iria perder a filha dele. Porque assim, gente, eu percebi que o pai dela, ele ficou cego pela ganância, pelo dinheiro, pelas riquezas. Mas ao mesmo tempo, ele gostava dela. A gente percebe isso nas primeiras cenas, quando ela aprende a andar, as interações dos dois. Ele gostava realmente e a considerava uma filha. A sua mãe também, eu nem preciso falar, é tipo assim a melhor personagem do filme, mas ela é omissa, porque ela vê tudo aquilo acontecendo, ela tenta ajudar, mas ela sabe que ela não pode fazer nada, ela meio que deixa que o homem tome as decisões, o que era bem natural assim da época que o filme ocorre. Então, por ser omissa, ela tem suas feridas, seus arrependimentos, e ela também fica muito triste. A Kaguya, ela fala que não há nada que eles possam fazer, porque eles vão chegar, os seres da lua, e vão levar ela, e ela fica muito triste. E aí que a gente tem as últimas cenas assim do filme, assim, os últimos contatos que a Kaguya tem com o mundo, que é quando ela vai visitar as montanhas novamente, e o dia tão esperado chega. A 15ª lua chega, e junto com a 15ª lua vem os seres que existem na lua para levar a Kaguya novamente para a lua. E eu assumo que é uma das cenas mais angustiantes assim do filme, porque a animação ficou muito bem feita, porque à medida que eles vêm se aproximando da Terra, a gente ouve uma trupe e eles tocando flauta, todo mundo muito animado. A gente percebe pela postura daqueles personagens que são realmente seres celestiais, que não são impuros como eles veem os seres humanos, e eles chamam a Kaguya, e esse chamado faz com que ela simplesmente vá. Ela não consegue impedir. E é nessa cena que a gente vê os pais dela e até a própria Kaguya mesmo pedindo que não a levassem, que ela queria mais um tempo, que ela queria viver mais um pouco ali, que o planeta Terra, né, os seres humanos não eram um erro, não eram maus, que eles sentiam sentimentos ruins, que eles sentiam sentimentos bons, que isso era viver, a vida era isso, era sentir todo tipo de sentimento, mas saber lidar com aquilo, que isso não era necessariamente impuro. Porém, a gente percebe que aquelas divindades, eles já têm um ponto de vista formado
e nada muda. Então eles simplesmente levam a Kaguya. E essa é meio que uma das últimas cenas do filme. E é na conclusão desse filme, que eu já assisti algumas vezes, inclusive assisti na semana passada novamente para poder escrever um roteiro aqui para conversar com vocês. É nesse momento que a gente percebe que a lição do filme é que a vida a gente tem que aproveitar. A vida é simplesmente um sopro. Podemos estar aqui agora, como amanhã podemos não estar mais. E a gente não tem controle disso, que é justamente o que aconteceu com a Kaguya. Os pais dela imploraram para levarem eles juntos, para deixarem ela na terra, pediram por tudo, por tudo, por tudo, mas nada podia ser feito, porque o momento dela ali simplesmente se encerrou. E assistindo, eu fiz uma ligação muito forte com a nossa vida. Quando chega o final, não temos escolha. Ninguém escolhe o momento que morre, gente. A gente simplesmente vai, simplesmente ocorre. E a mensagem do filme soa muito forte isso, que tipo, a gente tem que aproveitar da melhor forma. A gente não pode priorizar coisas materiais, a gente não pode priorizar. Tudo bem que o dinheiro é bom, o dinheiro abre portas, mas a gente não pode colocar o dinheiro à frente de tudo, à frente de nossas relações, à frente das nossas vivências, da nossa liberdade. De que adianta riqueza se você não tem liberdade, se você não é feliz, se você não vive de verdade, se você não sente o mundo? Não adianta de nada, porque você não vai ter experiência, você vai viver se sentindo sufocado, que é exatamente assim como a nossa protagonista se sentia. E quando o momento final chegar, não adianta chorar, não adianta parente pedir que pelo amor de Deus, ou que leve junto, ou que deixe por favor. Não adianta. Simplesmente esse momento vai chegar e vai acontecer para todos. E é assim que o filme se encerra. Eu vejo O Conto da Princesa Kaguya como um dos filmes mais incríveis do estúdio Ghibli. Não é à toa que é o meu predileto da vida, de todos os lançamentos do estúdio Ghibli. Eu gosto muito desse filme. Trilha sonora, animação, estética, a trama é muito boa. Enfim, é uma animação simplesmente perfeita. Agora me falem aí, se você já assistiu, me fala aí qual impressão você teve, quais reflexões você tirou dessa animação. Se você não assistiu, me fala se pretende assistir. Qual filme do estúdio Ghibli é o teu predileto? Pretendo trazer outros vídeos comentando filmes do estúdio Ghibli, até porque tem muitos filmes bons e que eu gosto. Então pretendo trazer outros vídeos comentando, tá? E não deixem de comentar aí, deixar o like de vocês para eu saber que vocês gostaram. Também se inscrevam no canal. Muitos dos que assistem os vídeos ainda não são inscritos aqui no canal. E para vocês acompanharem os próximos vídeos de primeira mão, vocês precisam estar inscritos. Então se inscrevam, até porque vão estar dando uma forcinha também no crescimento do canal, vai ajudar a atingir mais pessoas. Conto com vocês, certo? Até o próximo vídeo.